palavras de vida, palavras de bênçãos, de unção, de restauração. A palavra de Deus, com o pastor José Marconi. Agora, a palavra do Senhor para a sua vida. A paz do Senhor, meus amados. Hoje é domingo, 28 de junho, né? São 7h20. Estamos cultuando a Deus nesse último domingo do mês de junho e agradecidos a Deus porque até aqui tem nos ajudado sempre. Queremos dar a paz do Senhor para a Igreja Metodista Leão em Vida Nova. No Brasil, a Igreja do Senhor Jesus em toda a terra, você que é cristão, é evangélico, você que é católico, você que professa a sua fé, a paz do Senhor Jesus. Certamente Deus Todo-Poderoso, que nos ama, que tem nos sustentado, que traz a sua palavra nova como um pão fresco, um pão novo, um pão quentinho, um pão vivo que desceu do céu. Essa é a santa palavra de Deus. E creio que é isso que Deus tem para o meu e para o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus, em Gênesis 28:10, diz assim: E partiu, pois, Jacó de Beceba, e foi para Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, anoiteceu. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Queridos, tem chegado um tempo de profunda escuridão na terra. Então temos visto empresários arrancando os cabelos, visto sacerdotes desalentados do coração, temos visto governantes sem saber uma solução. E esse homem estava, olha o lugar que ele estava, no deserto. De noite, no deserto de dia se fica encandeado de tanta luz, mas de noite, quando é escuro para valer, né? E sonhou, e eis que era posto na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. Vou voltar um pouquinho. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs na sua cabeça, e deitou-se. O travesseiro era pedra. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra que você está deitado agora, nesse pó que você está deitado, eu te darei a ti e a tua semente. E é isso que nós vamos procurar nos deter nessa noite. Eu creio que muitos daqueles que, do nosso convívio, algumas pessoas têm tido perdas econômicas, perdas de relacionamentos afetivos. Quantos relacionamentos não têm se rompido? Quantos empregos não têm sido quebrado o contrato, né? Desfeito o contrato. Quantas empresas estão desalentadas? E sabe aquele ditado, né? Meu mundo caiu, fiquei no chão, eu acho que eu estou como um pó. E é nessa hora que Deus entra para nos lembrar que pode parecer que estamos só no deserto, que está escuro, que estamos sozinhos, que não há solução, mas que tudo continua no controle dele e que ele está lá sentado em alto e sublime trono e diz na sua palavra: porque eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a terra, porque não te deixarei. Eu não te deixo. Isso é que é uma palavra abençoada. Então eu coloquei como título desse sermão, como tema, digamos assim, do pó tocando os céus. É isso que Deus tem colocado no meu coração, porque esse homem não estava desamparado. Quantos de nós não está em casa? Talvez esteja faltando a provisão, querido, talvez esteja faltando o conforto,
era um homem que tinha uma família, não era família pequena, a família do pai de Jacó, era uma família numerosa, inúmeros mordomos, serventes, empregados, irmão, mãe, escravas, concubina, muita gente, e agora um homem só, mas Deus é aquele que faz habitar em família, não tem só situação de solidão que Deus não possa reverter, e ele está dizendo, olha, ele está com a esposa de lado, não está, ele está com, não, mas Deus disse, é nesse lugar, tá só o pó, tá, não precisa mais do que isso, é daí mesmo, eu vou te dar geração, eu vou te dar continuidade, louvado seja Deus, né? Ele está desamparado, está sem expectativa de nada. Ele, no deserto eu imagino, né, dizem que no deserto à noite é muito frio, né, então ele saiu às pressas. Não fez uma mala bonita para viagem. E quantos de nós não está assim, desprevenido de algumas coisas? Mas isso não impede o agir de Deus e que a promessa dele se cumpra, porque a boca de Deus falou. Não depende de mim, não depende de eu entender, não depende de eu... depende da fé. De eu crer, porque Deus já entra se apresentando, né? Então ele está desorientado. Para que caminho eu vou? No meio dessa pandemia, muita gente, que caminho eu vou tomar? Deus vai dar orientação. Tá onde? Tá no pó, tá na terra, não tem mais para onde descer, não. Já chegou no pó. Quando um judeu não tinha mais a sua situação, ele se vestia de silício, que é um tecido feito de crina de cavalo. Aqui no Nordeste a gente chama pano de estopa, como saco de batata, aquele pano de estopa, um pano grosso. E joga pó na cabeça, não é assim desde joga pó por cima do cabelo. Quer dizer, eu não posso, na minha situação, não tem nada que eu possa fazer e estou declarando, mas há um Deus que pode fazer. Receba isso na sua vida, há um Deus que pode fazer. Embora ele está perseguido, né? Eu creio que ele está faminto. Não disse que ele estava com uma bela feira de lado, ele estava no deserto, deitado no pó. E Deus diz, na terra que você está deitado, no pó. Não tinha cama, não tinha paninho, não tinha no pó. O travesseiro era uma pedra, faminto, sem resposta. E Deus disse, ele não perguntou nada, mas Deus já entra dizendo, eu tenho uma resposta. Receba de Deus nessa noite. Deus diz, eu tenho resposta. A resposta de Deus é o quê? O que é que vai acontecer? O que é que ele vai fazer? O que é que, mesmo no escuro... Eis que a glória de Deus vem, né? O brilho da glória de Deus vem. Quando Deus criou o homem, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele criou do pó. E creio que havia muita coisa ali para fazer o homem. Mas Deus disse, não, para mostrar que eu faço. E era uma areia vermelha, porque Adão quer dizer... Adami, o vermelho, o Edom, quer dizer vermelho, o homem vermelho, Adão. Então era um barro. E Deus não precisa mais do que isso. Chegar na mão de Deus é suficiente, está pouco, querido, mas na mão de Deus vai ser suficiente. A provisão vai chegar, a saúde vai chegar. Eu imagino que esse homem não devia estar com a saúde maravilhosa, o cara no deserto de dia sol quente, de noite frio, dormindo no chão. Quem é que tem saúde num negócio desse? Tem promessa para quem está numa situação dessa? Tem promessa sim. Por quê? Porque Deus abre os céus, mostra escada, mostra anjo, anjo subindo, anjo descendo, nem escorpião morde. As serpentes do deserto não mordem. Porque Deus fez todas as coisas. Olha, diz Provérbio 8, 26, diz... que no princípio do pó Deus fez o mundo. Ele havia feito as estrelas e do pó. Deus não precisa, não com grande... Deus, ele, do que chegar na mão de Deus é suficiente para ele fazer algo novo na nossa vida, né? Então, quantos de nós não está assim num período de ansiedade e está acontecendo depressões e está acontecendo muito medo, mas... A palavra de Deus é que Ele é suficiente. Embora esteja no pó, vamos tocar os céus nessa noite. Deus tem uma palavra poderosa para mim e para a tua vida. Porque Ele levanta e põe de pé, Ele ergue, Ele sustenta. Deus é suficiente. Essa palavra, 1 Samuel 2,8, né, é uma palavra maravilhosa que ele diz. Ele levanta do pó aquele que está
caído. Ergue do lixo, do monturo, para se assentar em lugar de príncipes. Olha que situação. Talvez você que seja empresário, talvez que você esteja desempregado. E o que vai, não se preocupe, querido, porque ele tira do pó, da situação do pó, ele ergue da situação do monturo e coloca para sentar com príncipes. Louvado. 1 Samuel capítulo 2, versículo 8. Nós fomos tirados assim, né? Quando Jesus nos conheceu, não importava assim, você tinha um bom emprego, mas sua alma andava no monturo. Mas você era uma pessoa que era socialmente, mas a nossa alma estava no pó. Porque para Deus, quem não está com Cristo está morto. Olha que coisa terrível. Uma alma sem Jesus está morta. E vos vivificou, estando agora em Cristo Jesus. Cristo nos deu vida. Estávamos mortos. O salário do pecado é a morte. Então, para Deus, a gente estava... Né? E não é essa a vontade de Deus. Agora somos como um príncipe, estamos assentados. E Ele está assentado na sala do trono. Louvado seja Deus. Pode dar uma glória a Deus para Jesus nessa noite, meu querido? Você pode dar glórias a Jesus. Ele está assentado, né? Deus é sempre suficiente. Em Jó, capítulo 14, versículo 78... diz assim a palavra de Deus. Porque, Jó 14, 7 e 8. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus renovos. Se envelhecer na terra e a sua raiz morrer, e o seu tronco no pó. Dá glória a Deus aí, minha irmã. Morreu tudo, tá no pó, não tem mais solução. Ao cheiro das águas, o céu se abre, dos altos céus vem o rio da vida. E ao cheiro das águas brotará, dará ramos, como planta nova. Pode dar uma glória a Deus aí? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jó, capítulo 14, versículos 7 e 8. Ao cheiro das águas brotará. Né? Deus não faz recalchutagem, Ele faz tudo novo. Né, Luiz, né? Faz-me novo, né? Ele faz tudo novo, Ele faz tudo novamente. Ele não faz recalchutagem. Tem um texto que ele diz não sei se é Jeroão, 1 Reis, não vou ler, 1 Reis capítulo 16, versículo 2 diz: eu te levantei do pó e te pus por príncipe. Essa é a palavra de conforto para o meu e para o teu coração. Temos um Deus acima de nós que se importa conosco e que nos acompanha, e que a promessa dele não pode ser evitada adiada ou mudada ou transferida, porque a promessa que Jacó queria, ele pensava que a bênção da vida dele estava em roubar a primogenitura de Esaú. Não é não. De toda a palavra que sai da boca de Deus. É essa promessa que não é invalidada, porque Deus disse: eu não vou deixar o seu pé enquanto essa bênção não chegar na sua vida. Está lá no texto que a gente leu, Gênesis 28, no 10 seguinte, olha lá. Enquanto isso não chegar na tua... Lá em Ruth, a Noemi disse para ela, disse: bom está, filha querida, porque aquele homem não vai se aquietar até que essa bênção chegue na sua vida. É isso, minha filha. Meu filho, Deus está movendo. E até isso acontecer, até a bênção chegar, até se resolver, Deus vai ficar pelejando, lutando, e a vitória é do Senhor. A boa vitória vem da mão do Senhor, né? Jó 19, 25 diz: eu sei que meu Redentor vive, e por fim me levantará do pó. E foi a partir daí que as coisas começaram a mudar. Olha, não estava fácil não para Jó, viu? Eu sei que está difícil para a gente. Nós estamos em casa, com a nossa família, graças a Deus.
se a provisão está assim assado, mas Deus tem nos mantido vivo. E com promessa de dias maravilhosos para frente. Deus vai fazer coisas novas e grandes. Ele nos levantará, louvado seja Deus. Ele levanta casamento, ele levanta emprego, ele levanta a saúde, ele levanta a situação financeira, ele levanta empresa. Pode estar no pó, pode estar em terra, pode estar do jeito que tiver. Há uma promessa da parte de Deus para ser próspero. O tio dele lá queria ser próximo, mas não adianta, porque a bênção de Deus persegue os filhos de Deus. Ficava trocando, não, agora você é listada, não, agora é as pintadas, não, agora é listada e pintada, agora é toda lisa, não interessa, pode mudar 500 vezes. A bênção do Senhor te acompanhará. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Eu darei a ti descendência, né? Uma escada, anjos subindo e descendo, né? Anjos em movimento. Eliseu, o Geazi disse, Eliseu, eu estou desesperado, porque a gente está acabado, está de noite e vamos ser afligidos. Aí Eliseu disse, só Deus abre os olhos dele, para que eles vejam que maior é o que está conosco do que esse que está no mundo. Querido, maior, infinitamente maior é o Deus que está comigo e está com você. Né? Então, esse homem estava abatido, estava vulnerável, mas não estava só. Não estava só. O céu se abre para ele, o céu se abre para mim e para você nessa noite. Do pó, tocamos o céu e recebemos as bênçãos advindo da boca de Deus. Né? O céu se abre e quando o céu se abre para a gente ouvir coisas que nunca tinha... Jacó tinha ouvido aquilo, o que é que Jacó ouviu a vida inteira? Tu é Jacó, é mentiroso, tu é Jacó, é enganador, tu é Jacó, pensa numa cria. Tu é Jacó, tu já nasceu roubando teu irmão, puxando no pé. Sempre ouviu palavras negativas, mas Deus tem palavra nova. Deus tem palavras de novidade. Coisas que você nunca ouviu. O céu se abre e Deus fala coisas que a gente nunca tinha ouvido anteriormente, que é mesmo na situação que a gente está, no pó. Vem bênção da parte do Senhor, né? Você é trapaceiro. E no final, você vai morrer. Aonde eu lhe pegar, eu vou lhe matar. Não morre não. Por quê? Porque tem promessa de Deus. Quem disse que ia matar ele foi o irmão dele. Vai morrer não. Não, então ele vai ter que matar o irmão. Vai não. Haverá paz. Haverá paz. Porque é um Deus de paz. Louvado seja Deus. Então, muita gente ali, eu imagino quando ele saindo da cidade, o povo falando aquelas coisas bonitas, que o povo não gosta de falar, né? Então, muita gente falando coisas, e ele com o coração, tinha guardado tantas palavras, né? A gente tem guardado tantas palavras que vem no zap, vem não sei aonde, vem tantas palavras, aí já vem uma mensagem especial, quentinha do céu, já vem anunciando. Quem está falando com você agora diz, eu sou o Senhor. Olha aí como a coisa mudou. O Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus que dos teus pais, já vem logo dizendo, comigo a história é diferente. Eu falei porque a Bíblia diz, porque a boca do Senhor falou, assim será. Então, eu sou o Senhor Jeová, aleluias. Deus é que está falando, né? E Deus falou e ele recebeu aquilo no seu coração. Que adianta, pastor Marconi está pregando aqui e você não receber no seu coração. E você questionar, não, mas e você considerar? Não tem que considerar, tem que crer. A promessa não é minha. Eu estou sendo boca emprestada uma boca emprestada a serviço de Deus, ao Espírito Santo de Deus, para dizer para a sua vida que os céus se abrem e vem resposta do alto. De onde é que vem o socorro? Vem do Senhor. Receba socorro, receba lenitivo, receba refrigério, receba cura, receba saúde, receba paz. Deus que está falando. Deus falando, e ele, no versículo 15, né? E eu estarei contigo até você receber a bênção. Não depende de mim, de você mais, querido. Não depende mais a situação do mundo, não depende... Porque Deus, ainda hoje, de madrugada, vamos estar fazendo outro sermão,
o que Deus queria dar essa parada na terra e deu para higienizar a terra. Fazer uma asepsia na terra, porque grande era o desmando na terra, mas Deus deu essa parada, mas aos teus tem promessa, louvado seja Deus, né? E ele recebeu a promessa, a bênção do Senhor vai perseguindo. No Novo Testamento, servimos a Cristo Jesus e pregamos a palavra de Deus em Cristo Jesus. E diz que, João 3,16, o texto diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas viesse a ter vida eterna. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar um bocado de criança. Quem estava segurando as crianças morreu. O pai que estivesse segurando, a espada entrava nos dedos. Lança, espada. Soldado romano, soldado daquele povo, soldado... Não vinha, me dá licencinha, por favor, para matar seu filho. Ele, meu filho, 3, 4, 5... Foi para... Muita gente morreu. Durante o ministério de Jesus, muita gente morreu. Mataram o primo dele, mataram o João, mataram fulano, mataram cicrano. Quem sabe o judeu, aí, cadê os crentes no pó? Tá lá, ó. Quando é de meio-dia, pregam Jesus... Quando vai entardecendo e o povo escarnecendo, daqui a pouco está lá junto dos outros, no pó. E Jesus diz, consumado está, em tuas mãos entrego o meu espírito. E quando ele entrega o espírito, no mesmo momento, aqueles que estavam no pó começam a viver novamente e vivo, vai saindo e entrando na cidade, que fosse, a Bíblia não diz se era menino, se era velho, se era homem, se era mulher, encheu a cidade porque tirou do pó, porque ele levanta do pó. Ele é a ressurreição e a vida. Receba isso nessa noite, nessa manhã que você está nos ouvindo, nos escutando. Deus faz milagre, querido. Deus levanta do leito do hospital, Deus tira gente que está entubado, bota o pulmão para funcionar novamente, organiza o sistema de defesa, Deus chega com provisão na vida daqueles que estão precisando do alimento, Deus chega com providência, logo, logo vai chegar emprego, logo, logo as empresas vão voltar a funcionar. Você que é comerciante, aumente a sua fé em Cristo Jesus. Vivos do pó, Deus não precisa de nada, é do nada mesmo que ele começa, ele precisa, tem só o pó, ele está sentado no trono do glória. E Cristo Jesus à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E da mesma forma, meu amado, que ele levantou Jacó dali e o abençoou grandemente, da mesma forma que ele falou, da mesma forma que ele disse a Abraão, em ti serão benditas, essa palavra, pode olhar, também diz, em ti serão benditas, essa bênção também é sobre a minha vida e tua vida. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesse domingo, 28 de junho. Coisas novas estão chegando em nome de Jesus. Os céus estão abertos. Deus está sentado no trono, está olhando, está derramando promessas e palavras de autoridade. E florescerá no deserto em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor. Glorificamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Abençoa-nos nessa noite, abençoa a tua igreja, o teu povo, com toda sorte de bênção, dá-nos uma semana abençoada. Pai, sara a terra, chega, meu Deus, trazendo solução, chega com a tua provisão, com a tua cura, com a tua vida e com a tua saúde. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, assim nós te oramos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Você que crê diz amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo este povo, aqui em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. A paz do Senhor, que Deus abençoe.